think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E aí pessoal, beleza? Bora para nossa segunda aulinha da semana. Vamos falar de potenciais de Leonard Richterstein. Eu sou o Rodrigo Flávio Moraes. Richterstein. Bora lá. Então, o que se trata disso? Então, a questão é assim, que a gente calculou outra vez. Nós temos o potencial escalar, o potencial vetor com uma distribuição de carga localizada. Chega lá, dá para calcular pelo jeito formal, o campo elétrico e magnético? Dá, né? Só que ele é confuso, é questão porque a relação quando você vai calcular o campo elétrico e magnético, né, você tem que pegar os potenciais e derivar em x e t presente, x e t. Mas os potenciais são escritos em tempo retardado, né, do que desse tempo passado. Então ele é um jogo de regra da cadeia tremendo. E o Griffiths tem até o resultado lá, é um resultado muito formal que é difícil você calcular alguma coisa. Geralmente esses problemas é mais fácil. Você calculou o potencial, dá o problema explícito, calculou o potencial e depois dele tirar os campos físicos, né, elétrico e magnético. Agora, vale a pena fazer essa conta quando você tem partícula pontual. Então, na verdade, a gente não vai sair disso. Né? Vamos assumir agora que você tem então, uma partícula pontual que tem uma trajetória, uma carga Q, com uma certa curva, e dele a gente vai conseguir escrever os potenciais, né? E a gente vai escrever os potenciais para uma trajetória qualquer. Depois, nesse vídeo, vamos resolver só para o caso de um movimento constante uniforme, uma partícula livre, né? F constante. E vamos ver qual é o resultado. Né? Então, e vamos falar de um fio, né? Que é uma linha de carguinhas, né? Com velocidade constante. Vamos ver como seria um fio estacionário, vamos ver que desse resultado a gente encontra esse resultado de T1. Né? Então, o que você fala para o potencial de uma partícula pontual são os potenciais de Leonard-Richterstein. Então, essa é a brincadeirinha. Então, vamos lá. Né? Então, o que a gente viu no vídeo anterior? Você tem o potencial escalar, o potencial vetor. Eu estou escrevendo daquele jeito, tipo com a cara da função de Green. Né? Botei o delta de giro aqui, então acrescentei essa integral em t' mais e botei aqui, integral delta t' menos o tempo passado, né? E aqui o t' menos o tempo passado. E aqui o ρ e j, x', t'. Por enquanto, beleza. Então a gente vai resolver esse cara, por caso bem específico, né? Quando ρ e j fazem referência a uma partícula pontual. Então eu tenho a partícula pontual Q e a trajetória conhecida. Isso aqui é importante, porque a gente está vendo lá da equação de Maxwell. A equação de Maxwell você dá a fonte. Né? Então a fonte você conhece, você deu lá, você sabe o que está acontecendo. Aí esse movimento gera um campo eletromagnético. Outra coisa são equações de força de Lorentz, né? Que lá o campo eletromagnético criado por alguém interagindo com a carga. Cara, se você tem um conjunto de cargas, né, então essa carga cria um campo que interage com a outra, cria força nessa outra, essa força, né, vai criar uma trajetória, com essa trajetória ela vai criar um campo eletromagnético, então vira uma maluquice, né, um interage com o outro e essas coisas vão mudando, então é muito difícil resolver um problema concreto. Aqui a gente está assumindo que a gente tem um controle sobre a trajetória, então eu sei a curva que ela está fazendo, né, e quero saber qual campo que ela cria uma vez que ela faz essa curva. Né.
Então essa função aqui, esse R0 remete à trajetória da partícula. Então aqui a trajetória da partícula tem dois instantes de tempo de interesse. Eu quero saber o potencial aqui no ponto P, né? Uma distância aqui x do meu sistema de coordenadas no instante t. No instante t, se você tira uma fotografia de tudo, né, essa partícula está aqui. Então esse aqui é o R0, a posição da partícula no tempo t. Só que, para calcular o potencial, eu tenho que saber esse cara aqui também. Na verdade, esse cara aqui que é mais interessante, que é onde a partícula estava no passado, em TR. Que é aqui que ela criou o campo que vai chegar até aqui. Então esse daqui é o R, né, que seria o módulo de x menos R de TR, né, o R0 de TR. Essa é a brincadeira. O que é o nosso ρ e J? Partícula pontual, então ρ é del Dirac, J é ρ vezes V. Né? Então aqui é a carga del Dirac. Ela fala que mas aqui está usando T. Mas tá certo, porque ρ é agora x e T. Né? Eu quero saber tudo o problema no instante T, onde a partícula está, né, aqui em x. Melhor, ρ, esse cara é função de x. Né? Eu quero saber a partícula, qual é a densidade de carga aqui, aqui. Onde tem densidade de carga? Aqui. Né? Então, quando x é R0, o quê? De T. Então, aqui está certo. Mas a gente está falando do potencial criado aqui, vai fazer referência a esse cara aqui em TR. Essa é a ideia. Mas vamos lá, isso a gente vai chegar no final. Vamos voltar para o nosso problema. Nosso problema é essa integral e essa integral. Então, aqui no lugar do tem esse delta, aqui no lugar do ρ botei delta. Tirei carga aqui fora. Porque eu escrevi assim, né? Não escrevi sem essa integral, só integral com x', porque ele fica muito complicado, porque fica x' de TR, e no TR tem x, né? Porque R é o R grande, é x menos x' sobre c, né? No tempo passado, então aqui fica confuso. Então fica mais fácil escrever com o del Dirac e inverter. Né? Assim, primeiro integrar o delta. É mesmo, é? Então vamos integrar o delta Dirac aqui. Essa integral é fácil. Por causa desse delta, esse cara só não é zero quando x' é igual a isso. Né? E aqui você fala assim, mas por que você botou no t'? Porque esse cara é ρ e x' e t'. Né? Quando eu escrevi no outro slide ρ de x e t, aqui era x, aqui era t. Como aqui é linha, aqui é linha. Então vamos fazer a integral no delta aqui. Porque simplesmente onde tem x', botar o R0 de t'. Então ficou aqui. Agora aqui teve complicação. Mas esse é complicado, é menos complicado que o outro. Por isso que é melhor fazer assim. Então aqui no lugar ficou isso. Esse delta. E se você falar delta de t' menos uma coisa. Então é só no lugar do t' botar essa coisa. O problema é que dentro dessa coisa tem um t'. Porque a gente fez esse delta daqui. Então isso daqui não é t' menos uma função de t, por exemplo. Ou função de t e x. É t' menos uma função de t, x e t'. Então isso aqui tudo é um delta de uma função de t'. Então como é que você lida com isso? Isso aqui é a função de t'. Você tem uma forma de lidar. Está no apêndice lá de notas funções especiais, né? Que quando você tem um delta de uma função de t', vamos supor que essa função de t' ela é zero em t0. Né? Então aqui é o tr, no caso. Então esse aqui é delta de t' menos t0, dividido por módulo da derivada de f em t0. Então esse cara daqui é o zero e assume que esse cara daqui não é zero. Né? Que no caso é verdade. Então a gente precisa derivar esse cara com relação ao zero dele. Né? Então o zero, esse cara que eu estou escrevendo aqui, né? Esse cara é zero quando? Quando t' é igual a esse tr aqui, linha, que eu estou escrevendo. Então esse tr' está definido aqui. X menos R0 de t', eu estou definindo aqui com R. Então esse cara aqui é zero quando t' é igual a esse cara. Mas aqui é uma função transcendental, né? Não está explícito aqui. Mas isso aqui é suficiente para a gente calcular. Então você precisa derivar desse cara com relação a t'. Olha, então vamos escrever aqui, né? O t', a função lá é t' menos esse cara é t menos r sobre c. Então aqui você vai derivar esse cara com relação a t', aqui vai dar 1, aqui tem menos. Esse aqui não tem nada a ver, tem nada a ver com t', né? E aqui menos com menos ficou mais, esse caso eu chamei de r, né? Então a derivada do r sobre o do r com relação a t'. O r é esse cara aqui, módulo disso aqui. Aí aqui vem sempre uma ideia, esse truque é geral, tem nada a ver com esse problema em particular, quando você vai derivar um módulo de um vetor. Né? Esse vetor é a função lá de alguma coisa que você está derivando.
Então é difícil o módulo, mas você sempre pode pensar assim, que o módulo quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo. Então se você deriva aqui os dois lados, ó, 2 vezes R, derivada do R com relação a t', no caso, aqui vai ficar a derivada desse, vezes o outro, derivada do outro. Então vai ficar 2 vezes, que vai cortar no final, né? Então vai ficar o produto escalar do R com a derivada aqui do vetor. Porque às vezes derivar o vetor é mais fácil. Porque o módulo tem raiz e tal, e tal. O vetor, simplesmente se deriva cada componente. Então você deriva o vetor e depois faz o produto escalar com ele. E isso daí é o módulo dele, derivado do módulo. Se você quiser a derivada desse cara, é só passar esse módulo dividindo, né? Então fica esse cara daqui, é a derivada do vetor, produto escalar do unitário, né? Porque aqui virou vetor R dividido pelo módulo de R, unitário R. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então olha aqui que é o R está aqui. Então você derivar esse cara é x, que tem nada a ver com t', com nada, então isso aqui não dá nada. Você vai derivar t' aqui, esse cara é a posição da partícula em t'. Então você derivou a posição e tem a velocidade. Então isso aqui é menos v0 t'. Esse zero remete, quer dizer que é a partícula, não é o ponto onde você está. Né? Essa é uma notação ruim, eu acho. Mas eu era minhas notas estavam assim, e eu fui fazer, depois eu fui ver. Essa notação não é, sei lá, é porque dá trabalho, tem que botar zero e tudo. Mas beleza. Então a gente descobriu esse cara daqui. Então essa derivada é 1 menos o unitário R, a velocidade da partícula lá, t' sobre c. Só que você vai botar isso, então, o seu delta virou esse cara, t' menos esse valor onde dá zero, e aqui, nesse valor onde dá zero. Esse valor onde dá zero é exatamente isso daqui, né? Lembra que era t', t menos tarará, t'. Né? Então aqui o tr vai ser o ponto onde dá zero, e aqui então, é o mesmo instante, tr. Então esse aqui é o ponto que dá zero. Agora aqui é fácil, quer dizer, você não descobriu explicitamente quem é tr, mas aqui você pode botar lá, né? Integral de t' menos uma coisa, e esse cara agora pode aplicar. O del Dirac tranquilo, onde tem t' você bota o tr. Então volta lá, já fez a integral, né? Onde tem t', botou tr. Então esse daqui é o potencial, o seu potencial escalar para uma carga pontual. Então repare que tudo aqui faz referência à posição, velocidade da partícula no tempo passado, em tr. Então esse aqui R é x menos R em tr. Então, e o tr você vai tirar dessa equação daqui. Né? Então, a priori, resolvendo essa equação, então você tem que dar a trajetória para ter esse cara aqui em termos de tr. Você isola o tr. Então você tem tr como função, não só de t, né, mas como x também. Mas eu queria reforçar aqui o t. Então tr é função de t e x. Né? Você precisa dar a trajetória para conhecer isso. Para voltar aqui e ter esse cara como função de t e x, que é importante. Porque eu preciso, na verdade, resolver essa equação em termos de t e x. Porque para achar o campo elétrico aqui, depois eu tenho que tirar o gradiente desse cara com relação a x. Né? E é para que aqui dentro do tempo tem x. Então isso aqui fica, é confuso. Então aqui é meio formal, mas dá para entender, né? Que tudo faz referência ao passado. Esse carinha aqui. Então quando eu digo passado, vou voltar aqui rapidão, é essa posição daqui. Então aquele R que está naquele resultado, eita vento, é essa distância, não é essa distância. É essa distância de onde a partícula estava. Então onde a partícula estava? Aí você tem que pegar o seu probleminha. Às vezes é fácil, se for um movimento circular é fácil. Você pega o ângulo e volta ali. Se for um movimento maluco, talvez fique difícil. Mas aí você tem que dar um jeito, dar o seu jeito aí de descobrir onde ela estava no TR. O que significa onde é o TR? É a posição onde ela estava, de forma que ela emitiu uma informação da velocidade da luz, que chega até aqui, né? Você tem que pegar a partícula que está aqui, você tem que voltar no passado, de forma que tem um raio aqui, R. Esse aqui, acho que geometricamente está mais fácil entender, dá para fazer, né? Mas tem que ter o problema. Aqui o resultado que tá é absolutamente formal. Mas é bonito, a ideia é bonita. Então, é a ideia aqui. Obviamente o potencial vetor é a mesma coisa. Você tem só fazer a conta análoga, a diferença é que no potencial vetor, junto com o ρ, você tem um V. Esse V vai ficar lá de t'. Você vai fazer a mesma conta, quando você fizer o del Dirac, do t' vai aparecer, no t' vai ficar o tr. Então isso aqui é até uma notação mais normal, ao invés de ficar escrevendo assim, botar índice,
muito comum em livro, o cara escreve tudo lá, V, R, então a velocidade da partícula, a diferença da distância da partícula para onde você está, tudo que você está acostumado, e depois mete assim uma barra TR. O cara quer dizer para você assim, todo o tempo que está ali é o tempo passado. Só para te explicar, que tá tudo aqui está no tempo passado. Então é normal você ver. Esse também não estranho. E, uma coisa, se você compara os dois, ele tem... Esse cara é basicamente o mesmo, né, só que vezes V. E aqui você tem que, para multiplica e divide por epsilon zero, fica aqui f como zero epsilon zero, que é 1 sobre c quadrado, então é V sobre c quadrado φ. Por que eu estou falando que é compatível com o Web de Lorentz? Porque o Web de Lorentz, ele é como se fosse uma equação de continuidade, derivada como se fosse derivado no tempo de um ρ, mais um gradiente de mais um divergente de j. Né? O que é o ρ? Aqui tem sido formal, né? Igual a zero, a sua equação de continuidade. O que é esse ρ? Seria φ por c quadrado. Então, o que é o j? Né? O j é v vezes ρ. Né? Então, é v vezes φ sobre c quadrado. Então, quer dizer assim, você nem precisa verificar que esses caras satisfazem o Web de Lorentz. Já é óbvio. Já está certinho. Agora aqui vamos fazer um exemplo em particular. Aqui vamos fazer um intervalinho. A gente já volta a fazer o exemplozinho. Beleza? Já volto. Falou!